Senhor Presidente, Senhores Membros da Assembleia, Senhor Presidente do Município, Senhores Vereadores, com a reorganização interna da Câmara Municipal de Lisboa, foram criadas em junho deste ano as Brigadas Lisboa, LX, as Brigadas LX. Elas foram integradas num CT, tuteladas pelo Sr. Vice-Presidente e visam responder mais depressa e melhor às dificuldades de conservação e manutenção da cidade. Estas brigadas visam então, entre outros objetivos, fiscalizar o estado de conservação, ocupação e utilização do espaço público, já que asseguram uma gestão integrada do território, identificando, em coordenação com as juntas de freguesia, necessidades de intervenção no espaço público, assim como gerir as ocorrências e pedidos de intervenção. Vieram, como temos vindo a verificar, a reforçar a capacidade operacional da Unidade de Coordenação Territorial, substituindo a lógica de unidades orgânicas flexíveis, territoriais, por brigadas operacionais, concentrando competências de manutenção que persistem no município e devolvendo a componente do licenciamento urbanístico à área setorial do urbanismo. Esta configuração dos serviços municipais parece traduzir-se assim num ajustamento permitindo criar condições para uma maior descentralização e redução de custos com cargos dirigentes. Assim, quase 6 meses decorridos, parece importante aos eleitos do PS nesta Assembleia perceber melhor os impactos concretos que esta nova estrutura municipal está a ter na cidade. Tendo escutado o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nesta Câmara, na sessão sobre o estado da cidade, acerca da renovada capacidade de resposta destas unidades, gostaríamos que o Sr. Vice-Presidente, podendo avançar um pouco mais, abordasse o assunto com a profundidade possível, dado o visível impacto positivo na vida de todos os que vivem e desfrutam da nossa cidade. Gostaríamos ainda, relativamente ao Plano Municipal de Resíduos, sendo um objetivo estratégico delineado para o município e sendo o primeiro Plano Municipal de Resíduos da cidade de Lisboa, é também o primeiro a nível nacional no âmbito do novo regime geral de gestão de resíduos e do PERSU, o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos 2020. Ele implica a visão de uma Lisboa limpa, com comportamentos ecologicamente sustentáveis e que promove a redução da sua produção de resíduos. É bastante claro do caminho que tem vindo a ser feito nesta área desde a reforma administrativa. É assim importante termos não só metas ambientais definidas pelo PERSU 2020, como objetivos e metas definidas pelo próprio município. Isto só mostra a ambição deste plano e o nível de exigência autoimposto, como já aqui dissemos por várias ocasiões, que levará a um maior grau de excelência nos resultados e, consequentemente, na melhoria concreta da qualidade de vida dos nossos concidadãos. Sabendo que este plano assenta em 3 pontos essenciais: Lisboa mais limpa, com 100 contentores enterrados pela cidade que possuirão as mais recentes tecnologias na área, nomeadamente os sensores de enchimento e a informação digital para os cidadãos relativamente à possibilidade de utilização dos mesmos. O aumento da separação e valorização de resíduos com o alargamento do porta a porta e de mais ecopontos e a instalação de ecocentros na cidade, e estes ecocentros irão assumir-se como instalações modelo, dotadas também elas das mais modernas tecnologias, a assumirem-se como centros limpos de recepção de todo o tipo de resíduos, valorizáveis e espaço privilegiado para a sensibilização ambiental e, finalmente, a redução da produção de resíduos com a criação de um Conselho Consultivo para elaborar uma carta estratégica que defina as medidas a adotar. Reforçando o caráter inovador deste plano, deste primeiro plano municipal que respeita o PERSU 2020 e reforçando este caráter e que é concretizado através de várias medidas, como sejam a implementação de um novo e mais moderno sistema de recolha e de contentorização, a alteração do sistema de recolha por sacos, a recolha conjunta de papel e de embalagens, o sistema para grandes produtores e a estação de transferência, entendemos que é fundamental e gostaríamos que fosse possível a concretização de um pouco mais daquela que é a grande ambição da segunda rede de suporte dos centros de recepção de resíduos, dos ecocentros, a serem inseridos neste plano na cidade de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Deputado Manuel Lages pelas questões colocadas.
agradecer também as considerações feitas. Em relação às brigadas LX, dizer que a Câmara felizmente já tem sentido a melhoria na resposta com a decisão que foi tomada da centralização das brigadas, constituindo brigadas que têm mais do que uma competência, em vez do funcionamento que existia anteriormente. As brigadas estão organizadas territorialmente e têm hoje competências de diversas naturezas e têm permitido, com essas competências, dar respostas mais eficazes e maior economia de escala no que diz respeito às necessidades que temos sentido. Por um lado, temos indicadores de resposta que são muito positivos e que revelam que houve um aumento na capacidade de resposta. Por outro lado, temos muito trabalho a fazer. Nós, neste momento, temos um processo para a contratação de 10 elementos para estas brigadas, cerca de 2 elementos para as brigadas de calceteiros e 8 para a brigada alerta. Temos também estado a fazer um trabalho de levantamento de todos os equipamentos necessários para uma melhoria, para um funcionamento destas brigadas de forma mais adequada. Estamos a trabalhar também na melhoria das instalações, quer na Amorosa, quer em Monsanto, quer na Rua Jau, e portanto acreditamos que as condições e no fundo com uma maior capacitação das brigadas com os novos operacionais que ainda vão permitir tornar a resposta ainda mais eficaz. Paralelamente a isto, também queremos tornar, no fundo, a relação com o município diferente. Portanto, nós aguardamos, em breve será apresentado a evolução do portal Na Minha Rua, com uma solução também mobile, que permita de alguma forma que o município tenha mais feedback em relação às ocorrências que coloca e permita à Câmara monitorizar de forma mais adequada as respostas que damos em relação a esta matéria. Estamos a fazer, por um lado, o desenvolvimento da aplicação, está o Sr. Vereador Jorge Máximo a tratar do tema, e simultaneamente acreditamos que o momento da divulgação pública desta aplicação, que depois as próprias juntas de freguesia que estão associadas a este portal poderão aproveitar e utilizar para as suas próprias competências, que também coincidirá com a maior capacitação das brigadas. Portanto, acreditamos que a prazo veremos respostas mais concretas. Portanto, dizer-lhe que não só já sentimos uma melhoria significativa, como esperamos que haja um aprofundamento dessa resposta. No que diz respeito ao plano municipal, acrescentar aquilo que já foi dito e bem pelo Sr. Deputado, que a Câmara Municipal não só desenvolveu esta iniciativa como o primeiro plano municipal, que esperamos que procure criar estabilidade em relação a esta matéria. Depois, como foi dito, da reforma administrativa, da autonomização da tarifa dos resíduos sólidos urbanos, era fundamental apresentar este plano ambiental que permitisse definir a estratégia e uma orientação em relação a esta matéria para os próximos anos em relação à cidade de Lisboa, definir também medidas concretas. Eu quero lembrar que este plano está em discussão pública, que virá à Assembleia Municipal e que todos os grupos municipais poderão, obviamente, participar na discussão e na melhoria deste plano. Dizer que, ainda em concreto, à pergunta que colocou, um dos objetivos centrais do plano municipal tem a ver com a instalação de uma segunda rede de suporte, que são os contentores enterrados pela cidade de Lisboa. Isto significa o quê? O objetivo central da cidade e o principal sistema de recolha é o sistema seletivo porta a porta. No entanto, o sistema seletivo porta a porta tem apresentado alguns aspectos negativos, pelo facto de restringir o número de dias de recolha em relação a cada tipologia de resíduo. Isto vai-nos fazer, no fundo, colocar uma segunda rede de suporte que permita, por um lado, dar resposta a necessidades que existam, nomeadamente emergências que qualquer cidadão tenha, num dia que não corresponda ao dia de recolha desse resíduo em particular, como permite também aumentar substancialmente a capacidade de contenção da cidade, quer em zonas de maior utilização, seja turística, seja comercial, quer em situações em que existe, por natureza, problemas de contingências que necessitam que a cidade tenha, durante algum período, não exista recolha. Portanto, nós vamos colocar os 100 contentores, por um lado vamos colocá-los nas zonas, nas vias estruturantes e algumas praças, por outro lado vamos colocá-los espalhadas pelas várias freguesias da cidade de Lisboa, em localizações que nós consideramos que são estratégicas para permitir essa resposta de emergência ou mesmo a resposta de contingência. Paralelamente, também vamos colocar alguns desses contentores
à volta de alguns bairros históricos. Nós achamos que este também é o momento para repensar a recolha com sacos de plástico e falámos já com as principais juntas de freguesia, seja a freguesia da Estrela, a freguesia de Santa Maria Maior ou a Misericórdia, que têm estes bairros históricos com esta tipologia de recolha de saco, e vamos tentar transitar para outros sistemas, digamos assim, mais higiênicos do ponto de vista de saúde pública, e vamos começar a desenvolver projetos piloto. Os contentores enterrados poderão também ter um papel interessante nesses bairros, porque permitirão, no fundo, que seja o principal local de depósito de sacos, em vez de ser a via pública nos bairros históricos. Por tudo isto, volto a dizer, o processo está em discussão pública e aguardamos também que os grupos municipais da Assembleia Municipal possam contribuir em relação a essa discussão. Muito obrigado.